O diagnóstico não chega como uma surpresa absoluta, mas traz consigo o peso de uma confirmação que ninguém deseja receber. O paciente está sentado na cadeira do consultório, observando o médico analisar alguns papéis sobre a mesa. O ambiente é limpo e silencioso, típico de uma clínica urbana onde o tempo parece passar de um jeito diferente. O paciente sente um incômodo que já dura dias, uma sensação de peso na parte inferior do abdômen e aquela necessidade irritante de ir ao banheiro a cada 10 minutos, mesmo que quase nada saia. Não é uma dor insuportável, mas é algo que drena a energia e a paciência. Ele olha para o médico e percebe, pelo tom de voz dele, que a situação exige atenção. O médico explica que os exames confirmaram uma infecção bacteriana persistente. Nesse momento, o conflito deixa de ser apenas um mal-estar físico e se transforma em uma batalha biológica real. O grande vilão dessa história atende pelo nome de Escherichia coli. Essa bactéria, que normalmente habita o intestino sem causar problemas, encontrou um caminho para onde não deveria estar. Ela é a principal antagonista aqui, agindo de forma oportunista e agressiva. Ao entrar no trato urinário, a E. coli não fica apenas flutuando. Ela se agarra com força total ao epitélio urinário, a camada de células que reveste a bexiga. Ela usa pequenas estruturas, como se fossem ganchos microscópicos, para se fixar e começar a se multiplicar. O médico fala de forma direta, sem usar palavras difíceis demais, explicando que as barreiras naturais de defesa do corpo foram vencidas. Alguma coisa falhou e permitiu que essa invasora tomasse conta do território. Enquanto o paciente processa a notícia, seu corpo já está trabalhando no contra-ataque. É uma reação silenciosa e automática. O sistema imunológico não fica parado assistindo à invasão. Assim que percebe a presença da Escherichia coli, o corpo inicia um processo de inflamação. O fluxo de sangue para a região aumenta e o exército interno entra em cena. Os leucócitos, que são as nossas células brancas de defesa, são recrutados para o local da infecção. Eles tentam identificar, cercar e destruir as bactérias invasoras. O paciente sente isso como um calor interno, uma sensibilidade maior na região da bexiga e um cansaço que parece vir do nada. O narrador observa que esse silêncio que o corpo mantém, para quem olha de fora, esconde, na verdade, o início de uma guerra em escala microscópica, aonde cada célula conta para a sobrevivência do hospedeiro. O médico faz uma pausa e olha nos olhos do paciente para reforçar a gravidade do equilíbrio que foi quebrado. Ele diz que o tratamento precisa ser seguido à risca para que o corpo consiga retomar o controle. É nesse instante que surge uma reflexão importante sobre a nossa fragilidade diante do mundo invisível. Onde a vida busca prosperar em desordem, a ciência encontra o caminho para restaurar o equilíbrio. Essas palavras ficam ecoando na mente do paciente enquanto ele entende que a saúde não é um estado estático, mas um esforço constante de regulação interna entre o ser humano e os trilhões de micro-organismos que tentam sobreviver ao nosso redor. Mas há uma preocupação maior, pairando no ar do consultório. A infecção começou na uretra e na bexiga. Mas o grande medo é que ela não pare por ali. Existe o risco real de as bactérias subirem pelos canais que ligam a bexiga aos rins. Se isso acontecer, o paciente pode desenvolver uma pielonefrite, uma condição muito mais séria que pode levar a infecção para o sangue e afetar o corpo inteiro. A dúvida sobre se os rins já foram atingidos ou não cria um clima de suspense que deixa o paciente apreensivo. O médico solicita mais alguns testes para garantir que o problema ainda está localizado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A jornada para entender como esse equilíbrio será restaurado está apenas começando, e os próximos passos serão fundamentais para a recuperação total. Para entender como o paciente chegou a esse ponto crítico no consultório, precisamos voltar um pouco no tempo, para as semanas que antecederam aquele diagnóstico. A entrada de um micro-organismo no trato geniturinário não é um evento que acontece por acaso ou por azar. É o resultado de uma série de pequenas falhas nas defesas naturais do corpo. Na maioria dos casos, a jornada do invasor segue o que os especialistas chamam de via ascendente. Imagine que as bactérias realizam uma verdadeira escalada física. Elas partem da microbiota externa e começam a subir pela uretra em direção à bexiga. No caso das mulheres, a própria anatomia facilita esse processo, pois a uretra é muito curta, funcionando como uma ponte estreita e rápida para os germes. No nosso paciente, embora o caminho biológico fosse um pouco mais longo, outros fatores ajudaram nessa invasão silenciosa. Existe também a via hematogênica,
onde os bichos viajam pela corrente sanguínea até se instalarem diretamente nos rins. Mas aqui, a história foi de uma conquista território por território, degrau por degrau, de baixo para cima. A vida urbana e a rotina acelerada foram as grandes cúmplices dessa situação. O paciente vivia naquele modo automático que muitos de nós conhecemos bem, onde as necessidades do corpo ficam sempre para depois. Entre uma reunião e outra, o café era o seu combustível principal, enquanto a garrafa de água ficava esquecida no canto da mesa, muitas vezes vazia por horas a fio. Beber pouca água significa que o sistema urinário não é lavado com a frequência necessária. A urina, que deveria fluir constantemente e levar embora qualquer intruso, ficava parada por tempo demais. Ele também tinha o hábito comum de segurar a vontade de ir ao banheiro para terminar uma tarefa, ou simplesmente por não querer usar sanitários públicos. Esse represamento cria um ambiente quente, úmido e estagnado, que é basicamente o cenário ideal para as bactérias se multiplicarem sem controle. O estresse constante do trabalho e a falta de descanso adequado também agiam nas sombras, mexendo com o sistema imunológico e deixando as portas abertas para qualquer oportunista que estivesse por perto. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram tratados como meros incômodos passageiros, daquelas coisas que a gente pensa que vão sumir sozinhas. Começou com uma disúria leve, aquela queimação chata na hora de urinar, que ele tentou ignorar nos primeiros dias. Depois veio a polaciúria, e aquela sensação irritante de que precisava correr para o banheiro a cada 20 minutos, mas ao chegar lá, quase nada saía. A urina começou a mudar de aspecto, perdendo aquele tom amarelo claro e ficando mais turva, com um cheiro mais forte e desagradável. Ele não sabia, mas enquanto tentava levar a vida normalmente, a Escherichia coli já tinha ganhado reforços. Outros vilões apareceram para aproveitar a brecha no sistema. O Staphylococcus saprophyticus, um patógeno que adora atacar jovens adultos, se instalou sem pedir licença. E houve também a chegada do Proteus mirabilis, um invasor particularmente astuto. Essa bactéria consegue usar seus flagelos para nadar contra o fluxo e ainda produz uma substância que altera a química da urina, tornando o ambiente ainda mais confortável para a colonização, e dificultando a ação das defesas naturais do hospedeiro. O golpe mais duro, no entanto, foi o colapso da guarda interna. O corpo humano conta com aliados poderosos, conhecidos como lactobacilos. Esses micro-organismos do bem habitam as regiões próximas ao trato urinário e funcionam como verdadeiros escudos biológicos. Eles produzem substâncias que mantêm o ambiente equilibrado e impedem que patógenos perigosos consigam se fixar nas paredes das células. Mas a rotina do paciente, somada à falta de hidratação e ao estresse, causou uma erosão nessa barreira protetora. Os lactobacilos começaram a perder espaço e força. Sem essa proteção na linha de frente, a homeostase, que é o equilíbrio perfeito da saúde, foi destruída. O que antes era um sistema seguro e vigiado, tornou-se um campo aberto para a infecção. A quebra dessa barreira permitiu que micro-organismos, que deveriam ser inofensivos, mudassem de lado e se tornassem agressivos. A vulnerabilidade não era apenas física, era o resultado de semanas de negligência com o próprio ritmo biológico. Cada sinal ignorado foi uma rachadura que permitiu que a infecção ganhasse a força necessária para transformar um simples mal-estar em uma batalha real pela saúde. Para o médico, o resultado do exame de cultura, com o antibiograma em mãos, foi um momento decisivo. Não se tratava apenas de dar qualquer remédio, era preciso escolher a arma exata para aquele inimigo específico. O documento mostrava que a Escherichia coli que estava causando tanto estrago era resistente a alguns remédios comuns, o que explicava por que os sintomas pareciam tão persistentes. Se o paciente tivesse se automedicado com sobras de remédios de casa, teria apenas eliminado as bactérias mais fracas, deixando as mais fortes livres para dominar o trato urinário. O médico, então, prescreveu um antibiótico focado em destruir a capacidade da bactéria de construir sua parede celular. Sem essa proteção, o micro-organismo simplesmente se rompe e morre. O paciente recebeu a receita com um misto de alívio e seriedade, entendendo que a precisão da ciência era o que salvaria sua saúde. Assim que a primeira dose foi ingerida, a batalha microscópica mudou de rumo. O medicamento viajou pela corrente sanguínea, foi filtrado pelos rins e chegou com força total na urina, o local exato onde as bactérias estavam instaladas. O efeito foi devastador para os invasores. A Escherichia coli, que antes se prendia com força às paredes da bexiga, começou a perder sua capacidade de adesão. O mesmo aconteceu com o Staphylococcus saprophyticus
físicos e o Proteus mirabilis. O ambiente que antes era favorável para eles, devido à urina parada e ao pH alterado, tornou-se hostil. Ao mesmo tempo, o sistema de defesa do paciente, reforçado pela hidratação, que ele finalmente começou a levar a sério, entrou em ação. O fluxo constante de urina começou a varrer fisicamente os restos de bactérias mortas e enfraquecidas para fora do corpo, limpando todo o canal. Com a carga bacteriana diminuindo drasticamente, o corpo pôde focar na reconstrução. O processo de reparo tecidual é algo fascinante. A inflamação, que causava aquele inchaço e vermelhidão interna na uretra e na bexiga, começou a ceder rapidamente. As células de defesa, chamadas macrófagos, trabalharam intensamente para limpar o campo de batalha, removendo detritos e células danificadas. A mucosa urinária, que estava ferida e sensível, iniciou sua regeneração. Novas camadas de células saudáveis foram se formando para restaurar a barreira protetora interna. Os ureteres, que serviam como pontes perigosas para que a infecção chegasse aos rins, agora estavam seguros. A integridade de todo o sistema geniturinário estava sendo devolvida, trazendo de volta o conforto e a paz que o paciente não sentia há muito tempo. A redenção veio acompanhada de uma mudança profunda de comportamento. O paciente, que antes negligenciava as idas ao banheiro por causa do trabalho, agora fazia questão de atender aos chamados do corpo imediatamente. Ou ele passou a carregar uma garrafa de água para todos os lugares, entendendo que o ato de beber água é a manutenção básica mais importante para o seu sistema de filtragem. No dia a dia, ele também passou a valorizar mais os seus aliados invisíveis, os lactobacilos. Com uma alimentação melhor e menos estresse, essa microbiota protetora voltou a florescer nas áreas de fronteira do trato urinário, criando uma defesa natural que funciona como uma primeira linha de combate contra novos invasores. Ele percebeu que não precisava de medidas heróicas, mas sim de constância e respeito pelos seus processos biológicos simples. No consultório médico, durante a revisão final, o clima era de vitória. O médico confirmou, através de novos exames, que a homeostase havia sido restabelecida. Não havia mais sinais de infecção ou de dor. O paciente saiu dali sentindo-se renovado, mas com os pés no chão. Ele recuperou sua qualidade de vida e a liberdade de viver sem dor, mas levou consigo uma nova consciência. Ele agora sabia que o seu corpo era um ecossistema complexo e que qualquer desequilíbrio poderia abrir as portas para grandes problemas. A saúde, ele entendeu, é uma construção diária. A frase final do médico ficou gravada em sua memória como um lembrete para o futuro. A saúde do trato geniturinário não é apenas a ausência de dor, mas a harmonia invisível entre o que somos e o mundo microscópico que nos habita.